Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. O convidado desta semana é biólogo, mestre em oceanografia e amava trabalhar à beira da praia em Recife, onde viveu desde os 3 anos de idade. Todavia, a profissão inicialmente escolhida não lhe proporcionava o conforto financeiro necessário e foi a falta de dinheiro, segundo ele, que o levou a buscar uma segunda graduação, desta vez em computação, como eram denominadas à época as formações em tecnologia da informação. Essa mudança abriu um leque de novas opções em sua trajetória e mesmo já tendo sido aprovado em concursos públicos na carreira de biólogo, ele precisava ser melhor remunerado para ter a vida que desejava. Reprovado muitas vezes, muito mais vezes do que aprovado, Vitor Kessler mudou-se para Brasília em 2010 após ser aprovado como analista de TI no Ministério do Planejamento. Com a mudança, abandonou o mestrado que fazia em Pernambuco e, já atuando em seu novo cargo na capital federal, decidiu investir ainda mais nos estudos. Em 2012, após quase 3 anos de muitas renúncias na vida pessoal, foi aprovado para auditor federal de finanças e controle na Controladoria Geral da União, um cargo dos sonhos aí para a nação concurseira e o cargo que ele exerce desde então. Nascido no Rio de Janeiro, filho da vendedora Dona Ana, Vitor nunca conheceu seu pai biológico e, segundo ele, durante muito tempo não teve em casa o ambiente estável de que precisava. Mas isso não o impediu de perseguir seus sonhos e desenvolver suas habilidades. Professor nato, Vitor começou a lecionar em cursos pré-vestibular aos 20 anos de idade e hoje é um grã-mestre aqui na casa e também coordenador científico na carreira de TI voltada para concursos. Vamos conhecer um pouco mais dessa história. Seja bem-vindo, professor Vitor. Um prazer tê-lo aqui no canal. Muito obrigado. Olá, Gabriel, tudo bem? Prazer é meu, de estar aqui em tão ilustre canal para contar um pouquinho da nossa história e tentar motivar a galera, que é o mais importante, é que a gente está formando pessoas e está trazendo pessoas para esse mundo dos concursos que, como a gente bem sabe, é o que vai fazer a gente mudar de vida, né? A mudança de vida de todo concurseiro que eu conheço aqui em Brasília, meus amigos, tinha uma situação, hoje vivem em outra situação bem melhor. Exatamente. Professor, como é que foi crescer em Recife? Basicamente, sua vida toda ali antes de vir a Brasília, né? Como é que foi sua infância, essa adolescência, essa fase da sua trajetória? Acho que a pior coisa, brincadeira, foi torcer para o Náutico, que é um time lá de Recife. Foi a minha, porque lá em Recife a gente é bem bairrista, então a gente torce para Náutico, Sport, Santa Cruz, aí esse é um dos maiores problemas de ser recifense, porque o Náutico hoje está bem mal na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas falando sério, assim, a minha vida foi uma vida com poucos recursos, nunca passei fome, graças a Deus, mas é aquela coisa, eu estava lá, minha mãe vendia coisa na rua, eu tinha um padrasto que eles viviam um conflito, era um conflito eterno. Então, eu cresci dentro de uma família que não tinha uma estabilidade. E eu sempre perseguia isso, Quando eu casar... Era um conflito até físico mesmo? Havia isso? Chegava a ter conflito físico, sim. De brigas, de traição, de um monte de coisa que tornava o clima pesado, Aí era eu e meu irmão lá, Meu irmão, ele é analista do TJ de Pernambuco, ele foi para a área do direito, e, assim, por sorte, a gente nasceu inteligente, Eu brinco assim. Mas, assim, eu, como eu estudei a maior parte da vida em escola pública, eu não tive essa sorte de passar em direito, mas acabei passando em biologia, que foi, assim, a primeira mudança, Quando eu passei em biologia, aí as coisas melhoraram. Tinha 18 anos de idade, entrei na Universidade Federal Rural de Pernambuco, fiz o curso de biologia, eu fazia estágio no departamento de oceanografia lá da Federal de Pernambuco, e vivia na praia, no mangue, catando caranguejo, era uma vida bem legal. Eu lembro que no mestrado eu cheguei a fazer um projeto de criação de camarão numa praia do litoral norte de Pernambuco, e assim, e nisso eu fui avançando na área de biologia. Mas a infância, em resumo, não foi fácil.
não tinha tantas oportunidades, né, como hoje a gente tem, né, de galgar uma universidade, mas eu acabei passando em biologia e foi uma grande guinada na minha vida. Foi quando eu comecei a trabalhar e segui em frente. Você tinha um ambiente difícil em casa? Como é que era a relação com o estudo? Era estimulado? Você era bom aluno? Não era? Assim, em casa, eu nunca tive a tranquilidade assim para estudar. Mas, assim, eu estudava em escola pública, então para mim era fácil. Eu brincava, e isso é verdade, que eu ficava na turma do fundão, com a galera lá brincando, mas acabava passando de ano e o resto da galera não passava. Eu estudava em sala de aula, né? Mas em casa, assim, eu nunca tive um acompanhamento de um pai, de uma mãe, assim, estude, meu filho, é melhor para você e tal. Eles estavam muito ocupados, brigando o tempo todo em briga e era essa a minha infância. Quando você se formou em biologia, como é que foi o mercado de trabalho para você? Ó, eu estava... Biologia lá na Rural são 10 períodos, né? Eu estava no 9º período, não, no 10º, né? E são 10, não sei, tanto tempo, né? A gente está falando de 2000, né? Eu entrei em 97 e me formei em 2000, então 4 anos. Eu estava no 8º período e fiz a prova do mestrado em oceanografia na Federal. Aí eu passei. Aí eu corri para adiantar um semestre, foi exatamente isso, eram 4 anos e meio. Eu corri para adiantar um semestre para terminar no final do ano e entrar no mestrado no ano que vem. Então, como eu já era bolsista, né, do CNPq lá na época, foi natural eu ter entrado no mestrado. Só que eu entrei na posição ruim, sem bolsa, né? Então, eu continuei só estudando e graças a Deus eu podia, né, ficar só estudando. Aí eu terminei o mestrado, estava terminando o mestrado e estava vendo o seguinte, Gabriel, pessoal com mestrado, com doutorado em biologia, vivendo de projetos, né, sem nenhuma estabilidade, ou como professor substituto da universidade, porque naquela época ainda não tinha tido o boom, né, das universidades particulares. Então, era um mercado muito restrito para o ensino. E na área de biologia, por mais que eu tenha atuado em alguns projetos, eu não tinha uma certa confiança, essa é a palavra, né, de que aquilo iria para frente. Aí eu fiz um vestibular em computação, na licenciatura em computação, para ser professor, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, era um curso à noite que tinha acabado de abrir, aí eu passei. Aí eu comecei a cursar o curso de computação, terminando o mestrado. E aí, no 3º período, eu comecei a dar aula de informática. Foi a outra grande virada de chave. Você já tinha uma aptidão para tecnologia? Ou você só foi porque viu que o mercado era bom? O que te chamou para esse era segmento? meio que da ala nerd, né, dos biólogos, né? Eu trabalhava mais em laboratório, já fazia alguns trabalhos de estatística e tal. E eu tinha afinidade, sim, com tecnologia. Então, foi a outra sacada que eu tive, né? Eu vou fazer computação, que é o melhor que eu tenho para fazer. E eu já dava aula em alguns vestibulares, né, de biologia, e eu tinha 20 anos, né? Então, eu estava fazendo biologia e dava aula, né, nos cursinhos que tinha lá em Recife. Mas aí, beleza. Entrei em computação e em pouco tempo, assim, acho que no 3º período eu já estava ganhando mais com computação do que a bolsa do CNPq que eu tinha no mestrado, né? Então, comecei a ser professor de verdade. E um detalhe nesse momento é que eu sempre fui um cara, assim, de abraçar, de agarrar as oportunidades. Chegou uma colega lá do curso de computação, minha cachorra está latindo ali, o colega do curso de computação, chegando assim na sala, eu estou deixando um curso que eu dou, não sei onde e tal, de Photoshop. Aí eu nunca tinha dado aula de Photoshop. Aí ela perguntou, alguém aqui sabe dar aula de Photoshop? Eu dou. Pode me apresentar lá, está aqui meu currículo. E o engraçado é que na minha primeira aula de Photoshop, o Photoshop, né, ele tem um cursorzinho que é tipo um pincelzinho. E quando você aperta a Caps Lock, né, ele vira um alvo. E aí tinha virado um alvo no computador do aluno e eu não sabia que era a tecla Caps Lock. Aí eu, calma, gente, isso aí eu vou descobrir já já. E na outra aula eu trouxe para a galera o resultado. Então, assim, entre erros e acertos, a gente vai aprendendo ao longo do processo. Sim. Entrando na trajetória de concurso, você chegou a ser aprovado em um concurso para biólogo.
Mas aí você todo animado foi ver que o salário era baixo, né? Foi assim uma emoção, né? Quando eu estava fazendo mestrado em biologia ainda, aí eu fiz uns 3 ou 4 concursos de biologia das prefeituras ali em volta, né, de Recife. E tinha feito concurso para a prefeitura de Jaboatão. Eram tipo 6 vagas, eu passei em 12º, uma coisa assim. E aí, beleza, não passei fora das vagas, longe. Aí continuei na vida. Aí, quando eu já era professor de informática, dando aula e tudo mais, de Dreamweaver, Flash, HTML, aí chegou o telegrama lá em casa. Aí minha mãe, chegou um telegrama aqui. Aí, eita, deixa eu ver o que era. Oi, você foi convocado pela Prefeitura de Jaboatão no cargo de biólogo. Eles chamaram 4 biólogos no último mês de validade do concurso. Aí eu, opa, vou lá. Aí quando eu cheguei lá na administração, né, da prefeitura, aí me falaram o salário, que era R$1.000, né, 2 salários mínimos na época. Aí eu fiquei triste, né, que eu achei que agora sim vou resolver minha vida. Mas assim, assumi o concurso lá, eram 20 horas semanais, então eu tinha uma liberdade para fazer outras atividades e fui conciliando. Aí eu resolvi fazer um concurso, já me adiantando, né, para professor do estado de Pernambuco. E essa história é muito boa, porque pedir a licenciatura em computação para o cargo de professor de computação. Era a primeira vez que tinha esse cargo, e a gente está falando em 2008, esse cargo no estado, né? E tinha distribuição de vagas, tinha em Recife, Olinda e tal. E aí eu vi Moreno, uma vaga. Moreno é a cidade que fica depois de Jaboatão, então eu poderia fazer um bate e volta lá para a região metropolitana e voltar no mesmo dia. Eu vou colocar para esse cargo aqui. Saiu a concorrência, Gabriel, deu 1 para 1. Só eu me inscrevi em Moreno. Aí eu passei em primeiro lugar no concurso. Cheguei lá na hora da prova, estavam meus colegas de classe, todo mundo lá, tinham colocado para Recife, Olinda e tal. E aí eu cheguei brincando, né? Vim aqui assinar a prova, onde é que assina a prova? Mas, assim, brincadeiras à parte, eu passei nesse concurso também, né? E aí eu estava conciliando biologia com computação. Dando aula de computação no estado e como biólogo da prefeitura de Jaboatão. E quando é que foi que você deu a guinada para fazer os concursos maiores de tecnologia? E também como que você encaixava esse estudo mais específico, mais duro já, né, no nível mais alto, com a rotina dupla que você exercia? Então, eu tinha um sonho que era ser professor universitário, né? Eu tinha essa ideia, por isso que eu fui fazer o mestrado em computação. Eu já tinha feito todas as disciplinas e faltava apenas a dissertação, né? Eu fazia a dissertação. Foi quando eu olhei assim, eu sinto dificuldade em saber qual foi o start, mas eu fiz um concurso na área de TI para a Compesa, que era um órgão de águas lá de Pernambuco, né? Passei fora das vagas. Opa! Aí eu fui fazer o concurso de ATI, BNDES, isso a gente está falando em 2009. Aí eu vou fazer esse concurso do BNDES. Aí fui estudar, mas eu estudava muito pouco, porque eu dava aula o dia todo, e aí quando eu não estava dando aula, eu estava na prefeitura. E na época eu fiz um concurso para professor substituto da UFRPE, aí voltei a dar aula de computação no curso, né, que eu me formei, de licenciatura em computação. Porque eu já tinha um mestrado em biologia e era mestrando em computação. Aí chegando, eu não tinha tempo para nada. Aí, final de semana, eu dava uma estudadinha e eu dava aula também em projetos sociais de inclusão digital. Eu tinha também esse outro vínculo. É engraçado, Gabriel, que a CGU ela tem um sistema que ele mostra a vida das pessoas, né? Então, ele faz uma linha do tempo dos empregos pelo qual a pessoa passou. E aí, no curso de formação, o professor queria, por favor, alguém quer dar o seu CPF para mostrar aqui como funciona essa ferramenta? E quando que eu sou aberto, né? Aí ele colocou lá, quando apareceu no sistema, 4 vínculos públicos assim ao mesmo tempo, né? Aí eu, gente, como assim 4 vínculos? Não pode, no máximo um de professor e um de técnico e tal. Mas assim, eu tive uma época da minha vida lá em Recife que foi muito conturbada. E nessa falta de tempo, Deus ajudou, porque assim, eu falo que você estuda até aqui, né? Aí daqui para cá, você precisa de um empurrão a mais para passar, para ser aprovado. Que pode ser sorte para alguns, pode ser Deus para outros, né? Pode ser porque o cara estudou, chegou a hora dele e tal. Mas, assim, para mim, eu sei que foi Deus, que Deus sempre esteve comigo. Aí, como foi a prova da ATI? Era uma redação sobre inclusão digital, que era o que eu
dava aula todo dia, né, nos projetos. Aí eu brinco que eu escrevi todas as besteiras que as psicólogas falavam no curso, tirei 9. Aí isso foi um diferencial gigante. A prova de título era em qualquer área, eles esqueceram de dizer que era só para a área do cargo que você ia concorrer. Aí eu ganhei mais 1,5 ponto. Aí, juntando isso tudo, eu passei fora das vagas, passei em 224, eram 200 e... não espera nada, 17 vagas, alguma coisa assim. 218 eu passei em 224. Passei triscando, né? E aí eu fiquei feliz. Nossa, vou para Brasília, vou ganhar 6.500 conto na época, que era tipo, juntava todos os meus empregos e não dava os 6.500 do cargo de ATI. E aí, qual foi o detalhe? Eu estava fora das vagas, mas tinha um fórum. Aí no fórum, alguém colocou o e-mail do RH pedindo para adiantar os exames médicos, para a primeira nomeação. Só que eles colocaram o e-mail da galera todinha, dos 218 que estavam dentro das vagas. Aí, todo dia, eu mandava um e-mail para a galera. Se você não vai assumir o cargo, por favor, faça um termo de desistência, tem uma pessoa para ir na sua casa, para levar o termo para o ministério, porque aí, quando vier a primeira nomeação, já vai chamar mais gente. E eu fazia isso todo dia. Então, todo mundo no concurso me conhecia como o chato que ficava mandando e-mail todo dia. E, para nossa sorte, para a glória, né, quando deu a primeira nomeação, que eu fiquei sem dormir, esperando a nomeação. Aí ficava lá, 5 da manhã, F5 no Diário Oficial, né? Isso em Recife ainda. Quando saiu a primeira nomeação, eu fui o último nomeado, porque tinham tido 7 termos de desistência, que era o que eu precisava para ficar nas vagas da primeira nomeação. Aí todo mundo no fórum, eita, Vitor passou, graças a Deus, cara chato e tal. Aí vim para Brasília. Como é que foi essa mudança para Brasília? Afinal, aqui não tem praia, né? Eu lembro que quando eu fui dizer para minha orientadora, né, a Constância, ela era da Fiocruz, porque assim, como eu sou biólogo e eu tinha TI, eu estava com um projeto de fazer, o mestrado seria o avanço da esquistossomose em Pernambuco por meio de IA, né, fazer uma simulação do avanço usando inteligência artificial, lá naquela época, em 2008. E eu fiz um mestrado todo voltado para IA. Aí, 2008, 2009, 2010, é isso. Aí eu fui falar para ela que eu iria para Brasília, que eu iria desistir. Aí foi um momento assim tenso, tinha um orientador que é um grande amigo, o Jones, que era de TI. Aí ela, Vitor, você vai abandonar a carreira científica para ganhar 6 mil reais. Olha o meu contra-cheque. Ela estava com um contra-cheque, assim, 10 mil e pouco na época, sei lá. Você vai ganhar bem mais se você ficar aqui comigo. Você não deve ir para Brasília. Aí o Jones, Brasília é ruim, o pessoal é frio, o tempo é ruim, é seco, é tal. Aí eu, mas, gente, eu não vou deixar essa oportunidade para lá. E nisso, como eu passei estava aprovado, né, eu comecei a estudar para outros concursos. Eu estava com aquele engano que eu iria passar facilmente em outros concursos, porque esse do ATI, né, Deus deu, o negócio foi combinado. Aí eu disse, não, eu vou. Aí cheguei em Brasília e tome reprovação. Aí só foi pau. Aí eu ficava pensando, caramba, eu abandonei meu mestrado para ficar estudando para concursos e vou ficar aí mais um tempo estudando, porque eu não passava, né? Mas, paciência. Aí cheguei aqui em Brasília, eu sou bem expansivo, eu brinco que não é o ambiente, eu não devo me adaptar ao ambiente, mas é o ambiente que se adapta a mim, né? Então, eu me dei muito bem, fiz grandes amizades desde a época da TI. Então, eu tenho professores hoje do GRAM que foram analistas em TI, né? Igual eu, o Washington Almeida, o Darlan Venturelli, que ainda é analista em TI, o Tiago, que está chegando agora, que eu estou trazendo para cá, que ele é da CGU. Então, eu fiz uma rede de amizade bem interessante. E aí eu não sofri. E foram 3 anos nessa toada de reprovação, atrás de reprovação e reprovação. Foi isso mesmo? Não pensou em desistir nesse período? Vamos lá. Eu entrei no ATI em 2010, e entre o ATI e a CGU foram 15 concursos na área de TI, que é o que eu falo para o pessoal de TI, né? 80% da matéria ela se repete, que é o core lá de TI, né? E que fica mudando, eu ia adaptando. Então, eu cheguei até a fazer alguns concursos fora da área de TI,
né, que a CGU, depois, quando eu for explicar, eu passei para a área geral, não passei para a área de TI. Mas, assim, foi momentos de... Eu tinha o que eu brincava, né, que era tensão pré-prova, que eu não conseguia estudar uma semana antes, porque eu ficava nervoso e tal, e tensão pós-prova. Fazia a prova, ia mal, ficava mais uns 15 dias sem estudar. Então, tinha esses buracos na minha agenda de estudo. E assim, era o jeito que eu tinha para lidar com a frustração, né? Eu dava um tempo até que eu conseguia me recompor, aí voltava para continuar para os estudos. Mas é aquela ideia, eu tinha um objetivo. Tinha um objetivo que era conseguir uma aprovação, porque eu descobri que 6 mil em Brasília era muito pouco em 2010, ainda mais hoje, né? Para tinha família e tal. E eu tinha uma meta de ser aprovado. Então, eu estudava todo dia um pouco, tinha dia que eu estudava 1 hora, tinha dia que eu estudava 3 horas. Quando chegou na época da CGU, que eu entrei em abril de 2010 como ATI, a prova da CGU foi em abril de 2012, então estava 2 anos fazendo concursos. Aí eu tirei férias antes da prova, saiu o edital, pedi 30 dias de férias e consegui colocar lá. Estudava à noite, muito à noite. Então, tinha esse processo, né? Tinha esse processo. Mas, assim, dizer que não teve momentos que eu achava que não ia passar, sempre tem, né? Mas, não, peraí, o que é que eu estou fazendo de errado? Era essa a pergunta que eu fazia. E eu já sei a resposta hoje, né? Que era o acesso a conteúdo de qualidade, que eu não tinha naquela época. Mas é isso. O que você julga que foi talvez o maior erro que você cometeu na preparação para as provas dessa nova etapa e talvez um dos principais ou acertos ali, ou pelo menos técnica que você adotou? Começando pelo bom, né? Um acerto. O acerto é estar estudando sempre. Era ter uma rotina de estudo. Eu trabalhava no Ministério de 9h30, 10 horas até às 19, de 6h30 às 19, era o meu horário lá. Isso já me ajudava, né? Porque eu estudava mais à noite. Aí dava 8h30, 9 horas, eu começava a estudar, aí eu ia até meia-noite, 1 hora, né? A depender. Então, eu sempre tive uma constância de estudar, tinha uma rotina de estudar à noite quando eu chegava em casa. Isso é o maior acerto. O maior erro é que eu não pegava os materiais bons, né? O concurso de ATI que eu fiz em Recife, eu estudava por uma apostila de banca, que era o que tinha na época, né? O acesso aos bons cursos presenciais, que era o que tinha lá na época, eu só fui encontrar em Brasília. E mesmo assim, eu só fiz 1 ou 2 cursos presenciais, até por causa do choque de agenda e tal, que eu chegava tarde do trabalho, não dava para eu procurar um cursinho. Mas, e aí, esse é um dos problemas, né, de eu não procurar ajuda de um profissional. E aí eu era muito autodidata, eu ia na internet, eu fazia pesquisa, comprava livro, aí às vezes eu tinha um assunto que eu não gostava, eu comprava um livro dessa grossura para ler, para tentar entender, né? E, tipo, o livro de rede, o livro de banco de dados, tudo que não era, assim, tão palatável para mim, eu comprava um livro, ficava estudando pelo livro, e sem fazer resolução de questão. As resoluções de questão que eu fazia, 90% foi nas provas que eu fiz, né? Que eu fui reprovado. E isso é uma coisa muito importante também, né? Uma coisa boa, o aluno ele tem que aprender com a prova que ele fez. Ele tem que resolver as questões que você erra, e depois você vê lá na live do Gran, dando gabarito, explicando, você normalmente não erra de novo. Enquanto que no dia a dia, talvez você não sinta tanta dor, né? Quanto você sente na hora que você corrige a questão que você errou, né? Tem uma dor associada muito maior, e aí te ajuda a aprender. Agora, aí no final, que quando eu já estava estudando mais forte, aí eu comecei a resolver questão, e aí abriu a mente, né? No finalzinho, isso aí eu acho que ajudou bastante eu passar na CGU. E aí tem o Gran Questões, né? Que é a nossa ferramenta aí para ajudar o aluno a resolver questões, porque, assim, é muita dedicação e não adianta isso aí. Eu aprendi a duras penas, perdi 2 anos estudando, perdi não, né? Foi investimento. Perdi 2 anos estudando, mas estudando por livro, por conteúdo de YouTube, que eu achava na época que não tinha nada a ver com concurso, mas era de universidade. Esse assunto aqui, ó, tá
Aí eu parava para assistir. E também lia muito PDF. Aquela época lá de 2012, PDF estava bombando, né, no mundo dos concursos. Isso aí me ajudou bastante, especialmente nas áreas não TI, né, os direitos administrativos e tal, porque TI não tinha PDFs bons na época. Hoje no Grande já tem. Professor, como é que você recebeu a notícia da aprovação na CGU? Então, como eu falei, eu tinha essa tal da tensão pré-prova, né, que parecia que rolava um inferno astral, brigava em casa, estava com problema no trabalho, estava cheio de zica. Mas no da CGU, em específico, não rolou esse estresse. Foi uma semana bem tranquila, e aí, na hora da prova, eu fiz uma prova bem tranquila, eu fui bem, eu saí, peguei gabarito preliminar e tal, que era a primeira coisa que eu fazia, e estava bem. Aí eu relaxei. Quando saiu o resultado, eu, caraca, aprovei. Mas, assim, não foi tanta emoção quanto foi, por exemplo, o de ATI, né? Que eu estava naquela pressão, naquela ansiedade. O da CGU foi tranquilo, foi mais calmo. O Papai do Céu estava de bom humor comigo naquela semana e deixou as coisas alinhadas, assim. Foi a prova que eu passei, né? Tem uma história, tem sempre história, né? Que tinha o examinador malvado e o bonzinho na discursiva, porque a gente, os concurseiros, né? Viu que tinha um padrão de resposta que era de um jeito, que ele colocava a nota num canto, e o outro colocava a nota de outro jeito. Então a gente, tem um cara e tem dois caras corrigindo as notas. E o cara que era o bonzinho, ele deu nota alta para todo mundo. Eu peguei o malzinho e tirei 9. Na discursiva foi uma coisa que me colocou para dentro na CGU também, tá? Mas aí eu sei que teve gente que até entrou na justiça para dizer que estava tendo não estava tendo igualdade na correção das provas, que tinha um mais bonzinho, o outro mais malvado e tal. Mas mesmo pegando o malvado, eu fui bem na discursiva. Eu lembro até hoje que era diferenciar contability vertical de horizontal, coisa lá do controle, né? E deu certo. E aí o detalhe da CGU, que eu também posso falar, é o seguinte, que é uma dica também para quem é da área de TI e mesmo de outras áreas. O concurso que eu passei, ele colocou na área geral, o auditor geral, ele colocou nas específicas assuntos de TI, que foi uma novidade na época, lá em 2012. Então tinha lá banco de dados, governança de TI, CompTIA, tinha lá licitações e contratos de TI, e tinha também os cargos de desenvolvimento e infra, né, que sempre tem. Aí eu não vou colocar no geral, porque a turma vai correr porque está vendo TI aí, e a gente, né, era 2012 e tal. Hoje é comum, né, a Receita Federal já está cobrando inteligência artificial, o negócio agora já bagunçou. Mas ali foi um dos primeiros cargos que estavam cobrando TI, em específico na área geral. E aí eu fui bem nas de TI, eu acertei, eu só errei uma questão, eu sei que eu só errei uma questão de TI, e isso me colocou para cima também, né? É aquela coisa, né? Estava escrito nas estrelas que esse era o meu concurso. Os direitos administrativos. Outra coisa que isso aí eu não recomendo mais, não. Eu pulei contabilidade. Eu não vou estudar contabilidade porque eu não vou atrás desse negócio. São 5 questões e vamos ver o que é que vai dar. E eu acertei 3, sem estudar nada de contabilidade. Então, tem uma soma de fatores que fez com que eu fosse aprovado na CGU. E foi muito legal, né? A nomeação foi muito legal. Eu estava trabalhando no Ministério e já nomearam e já chamaram logo para o curso de formação. Então, foi assim no automático. Aí eu fiz o curso de formação, foi bem tranquilo, fiz grandes amigos lá, a gente tem a turma D lá do curso de formação, ficou bem fechada a turma lá na CGU, e logo na sequência veio a nomeação, a prova foi em abril, eu fui nomeado em novembro de 22. Aí aposentei a caneta preta. Nós temos uma tradição aqui no canal de sempre pedir um conselho para quem está nos acompanhando e passando por um momento difícil, talvez passando como você passou por uma reinvenção aí na carreira, né? De certo modo, não deixou, se reinventou, fez uma nova graduação, mudou de ramo, um ramo bem diferente, diga-se de passagem. E isso acontece muito com os nossos alunos. A gente vê pessoas que estão às vezes perdidas ou
com a mudança grande e não sabem se estão no caminho certo, se vai dar certo, se vão conseguir, e pensam em desistir ou até já pausaram. Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável como você foi e é na sua trajetória? Exato. Gabriel, não tem segredo para passar em concurso de TI. É o cara criar uma rotina de estudos diária, todo dia ele estuda, nem que seja 1 hora. Professor Vitor, eu trabalho 8 horas, pego o ônibus e tal. Reserve, porque é a constância que vai fazer você ir para frente. E aí, tipo, se você não está indo para frente, é porque você não está nem conseguindo estudar. Eu conheço alguns exemplos de pessoas e tal, que está há 2 anos estudando e não consegue passar. Provavelmente ela não passou 2 anos estudando de verdade, ela encheu esse caminho de buracos. Né? E é isso que não pode acontecer com uma pessoa que está querendo ser imparável, é ter a constância de estudar todo dia, de galgar cada dia um degrauzinho, e vai chegar a hora que chegou a hora. E uma coisa que acontece muito, que as pessoas não têm noção, é que quando a pessoa vai aprendendo, 2, 3 anos, e não desiste, e não para, ela vai escolher concurso. Né? Ela vai passar em vários concursos, mesmo que fora das vagas e tal. Então, chega um momento, meu jovem, né, que vai começar a provar. E o seu nome vai aparecer toda hora no Diário Oficial. Na CGU, e aí aquela história, né? Eu fui ajudado para entrar no concurso de ATI por 7 termos de desistência. Na CGU, me chamaram, eu passei fora das vagas, mais perto, né? Aí iriam me chamar para PGDF, Procuradoria-Geral do DF, analista. E eu já estava na CGU. Aí alguém entrou em contato comigo, descobriu que eu trabalhava na CGU, ligaram na CGU. Vitor, você pode dar o termo de desistência? Eu, que massa, vou dar sim. Aí Previc, que é uma autarquia, né? Também passei como analista fora das vagas. Eu estava na CGU, me chamaram lá, eu entreguei termo de desistência. E o TSE de 2012, que eu passei em 80 e pouco, pediram o termo de desistência, eu dei também, né? Que eu já não iria mais para lá. Então, eu tive a oportunidade de ajudar outras pessoas do mesmo jeito que eu fui ajudado. Que eu legal. acho isso bem legal. Professor, parabéns pela trajetória. Muito obrigado pela parceria, pela contribuição aqui ao canal. Muito feliz em tê-lo aqui com a gente. Beleza, então. Então, gente, é estudar, viu? Quem é de TI já está me acompanhando aí, fazendo evento direto pelo GRAM. E a ideia é sempre querer ajudar vocês para galgar os seus sonhos, conseguir a aprovação. A gente está aqui para isso. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, seu comentário aqui no YouTube. Assine o canal, ative as notificações, clique aí no sininho para receber em primeira mão todos os nossos conteúdos. E se você está no Spotify, siga esse podcast, acompanhe aqui semanalmente, toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau.